Bom, eu sou iorgos, sou mergulhador e sou médico. Eu acho que eu sou mergulhador há mais tempo do que sou médico. Eu fiz o curso de mergulho, eu estava fazendo o curso de medicina, o curso básico, né, de mergulho. Eu formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 1986, em dezembro. Fiz residência médica em clínica médica e depois em cardiologia, também lá no Hospital das Clínicas da UFMG. E trabalhei esses 40 anos, né? Estou fazendo 40 anos de formado agora. Eu trabalhei nesses 40 anos com terapia intensiva, eu sou intensivista também, em UTI, né? Em emergências. E hoje eu concentro a minha atividade mais na área de cardiologia mesmo, né? Eu trabalho com arritmia, com marca-passos, com insuficiência cardíaca, a área habitual, né, que um cardiologista atua. Em termos de pós-graduação, eu fiz pós-graduação na UFMG também, eu fiz um mestrado, e numa área que eu acho legal, eu treinei crianças para aprender a fazer ressuscitação cardiopulmonar. É uma medida que é usada para salvar vidas, né? A morte súbita é muito comum como causa de morte, e a morte súbita, que é a parada cardíaca, ela precisa ser atendida rapidamente, de maneira eficiente, até chegar a um suporte mais avançado. Então, nada melhor do que treinar crianças desde cedo, para que elas já cresçam com aquela habilidade de realizar a ressuscitação cardiopulmonar. Então, a minha tese de mestrado foi essa. A gente fez um projeto já sobre isso, né, nas escolas, algumas escolas públicas aqui de Belo Horizonte. Fora isso, eu trabalhei como pesquisa médica em vários estudos clínicos, né, ao longo desses anos. E, enfim, basicamente isso. Olha, eu acho o seguinte, como o mergulho é um esporte que a gente pode considerar como um esporte radical, que é feito num ambiente fora do nosso ambiente habitual, e como qualquer situação de risco, de emergência, de debaixo d'água pode ser algo muito grave, eu acho que fazer uma avaliação médica antes de iniciar a atividade, sobretudo em adultos, eu acho que é fundamental. Você não faz uma avaliação médica para fazer uma academia, né? Fazer ginástica, musculação, enfim. Acho que da mesma forma, eu acho que deveria fazer rotineiramente uma avaliação médica básica, né? Procurar um clínico ou um cardiologista, fazer uma avaliação, uma entrevista, vai procurar ali fatores de risco para doença cardiovascular, evidências de hipertensão arterial, diabetes, situações que possam, de certa forma, aumentar o risco desse indivíduo de ter algum evento cardíaco, de ter alguma complicação a longo prazo, né? É até uma maneira dele já se preocupar com a saúde, né, para evitar situações mais graves no futuro. E também para o ambiente aquático mesmo, né? Para você não correr o risco, né? Se essa pessoa tem hipertensão arterial, se tem uma doença renal crônica, se tem um diabetes, enfim, convulsão, aquelas perguntinhas todas que são feitas rotineiramente, né? Na entrevista, quando você vai fazer uma inscrição para um curso ou vai fazer um mergulho, né? Numa operadora, aquelas perguntinhas todas deveriam ser avaliadas, né, por um profissional de saúde antes dele começar a atividade de mergulho. Nada demais, nada vamos dizer assim, sofisticado, né, mas ter uma opinião, né, de um profissional sobre a situação do indivíduo em relação a fatores de risco, hipertensão, diabetes, epidemia, doença renal crônica, situações que possam eventualmente implicar em risco para o mergulhador e até futuramente para a vida dele, né? É uma oportunidade que ele deveria aproveitar, né, para fazer uma avaliação mais detalhada da saúde. O paciente que tem, vamos começar do paciente mais simples, o paciente com hipertensão, por exemplo. Hipertensão arterial é uma doença frequente, acomete em torno de 25%, 30% da população adulta, e a hipertensão por si só,
se ela estiver bem controlada com a medicação, ela não implica em contraindicação para mergulhar, não. Ela impõe um risco a longo prazo, se ela não for bem controlada, em aumento de risco de eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares são infarto, AVC, né? Complicações renais, enfim. Então, mas de maneira geral, o hipertenso bem controlado, ele pode mergulhar normalmente. Ele vai fazer uso da medicação dele, né? E pode fazer o mergulho tranquilo, se ele estiver bem, se não tiver nenhuma sintomatologia maior, pode mergulhar sem problema. A gente tem que diferenciar o hipertenso complicado e o hipertenso não complicado. O hipertenso não complicado é aquele que tem hipertensão só e não tem mais nenhum outro tipo de acometimento no seu organismo. Já a hipertensão complicada, a hipertensão com lesão, que a gente chama de lesão de órgão, alvo, o hipertenso que tem uma cardiopatia, o hipertenso que tem uma nefropatia, o hipertenso que tem doença vascular periférica, esse é um hipertenso mais complexo e tem que ser individualizado cada caso, e o médico dele vai ter maior condição de dizer se ele deve ou não deve continuar na prática do mergulho, né? Mas, felizmente, a maioria dos hipertensos não enquadra nessa situação, pelo menos no primeiro momento, quando o diagnóstico é feito, né? Tá? Em relação a outras cardiopatias, existe uma grande miscelânea de situações. Então, se o doente tem uma doença valvar, né, que pode ser por doença reumática, doença congênita, enfim, se ele tem insuficiência cardíaca, se ele tem doença coronariana, aí já é uma situação mais delicada, né? Então, a gente tem que ver realmente se vale a pena ou não esse paciente, esse indivíduo, continuar na prática do mergulho, porque são cardiopatias mais complexas, mais graves, que podem implicar em um risco aumentado. Mas, da mesma forma que o hipertenso, você tem doenças cardíacas incipientes, que estão no começo, e que, se bem controladas, não teria problema maior. Mas uma doença cardíaca mais avançada, sem dúvida nenhuma, é um fator de preocupação, né? Por exemplo, paciente que foi submetido a cirurgia cardíaca, né? De revascularização miocárdica, ou troca de válvula. A gente tem aí na comunidade, né, colegas nossos que já foram submetidos a troca de válvulas, né? Se esse indivíduo está bem, se ele está tranquilo, se o coração dele está funcionando perfeitamente bem, o simples fato de ter sido submetido a uma cirurgia cardíaca não é impedimento, a princípio, para mergulhar, desde que ele esteja bem controlado, que esteja bem funcionalmente, né? Que esteja com uma boa capacidade funcional, que o coração dele esteja funcionando perfeitamente bem. O fato simples de ter sido submetido a uma cirurgia não é necessariamente contraindicação. Mas aí cada caso tem que ser analisado individualmente, e esse grupo, sem dúvida alguma, tem que ter uma avaliação detalhada do seu cardiologista para estimar melhor o risco de mergulhar, né? Entre esses cardiopatas, uma situação que a gente tem que ficar bem atento, que é muito frequente, é o paciente que tem arritmia cardíaca, tá? Existem várias formas de arritmias cardíacas também, mas uma que é muito frequente, que a gente vê no dia a dia, é a fibrilação atrial, que é uma arritmia que a parte de cima do coração, que são os átrios, eles estão numa situação de... eles contraem com uma velocidade muito grande, ele fica meio que tremendo, sabe? E essa situação, ela implica em risco aumentado de embolização em alguns casos, sabe? E muitos desses pacientes tomam anticoagulante oral. E o anticoagulante oral é um medicamento que vai deixar o sangue do indivíduo com maior tendência a sangramentos, né? Então, o anticoagulante oral ele vai diminuir a capacidade do sangue em coagular, e no caso de um trauma, de um acidente no barco ou no mergulho, ele pode estar propenso a ter uma hemorragia maior, né? Então, a fibrilação atrial é uma preocupação a mais, que tem que ser bem conversada com o indivíduo e com o seu médico, né? Porque ele implica não só no risco de ter arritmia na hora, ela pode estar controlada e ela pode aparecer na hora do mergulho, isso pode gerar cansaço, falta de ar, né? E se estiver mergulhando na hora, isso pode ser preocupante. E também essa questão do anticoagulante, que muitos desses indivíduos usam anticoagulante
e aumenta o risco de sangramento. Então, traumas, acidentes vão gerar uma preocupação maior com a questão de hemorragias, né? Tá. A doença descompressiva, a gente tem assim, conceitualmente falando, o americano ele chama de DCI, que é Decompression Illness, uma situação mais abrangente. Então, por trás desse termo, Decompression Illness, você tem duas situações. Você tem a embolia gasosa, embolia arterial gasosa, e tem a doença descompressiva, que é o que a gente chama de DD, propriamente dita, né? São manifestações distintas de um problema relacionado com o aumento de gás no organismo. A embolia gasosa, ela está relacionada muito com a lei de Boyle, aquela lei que fala que quando você está num ambiente de alta pressão, o gás comprime, quando você está num ambiente de baixa pressão, o gás tende a dilatar. Então, por exemplo, você está mergulhando a, sei lá, 10 metros, 5 metros, um mergulho raso. Se você subir, prendendo o ar 1 metro que seja, você pode ter um barotrauma, um trauma causado pela expansão do gás. Tá? E esse barotrauma, ele pode eventualmente, se for pulmonar, romper capilares do pulmão, e isso pode gerar a passagem de ar dos alvéolos para dentro do sistema vascular. Tá? Então esse é chamado barotrauma e está relacionado com a lei de Boyle, que subiu, diminuiu a pressão ambiente, né? E o gás que está no indivíduo ele pode expandir. Então você tem barotrauma de 6 da face, né? Então se você está acumulou, né, no 6 da face alguma quantidade de ar que não foi eliminada adequadamente, você pode ter barotrauma de 6 da face. Você tem o barotrauma que pode gerar embolia gasosa, que é esse que eu falei do pulmão. Você sobe com o ar preso, essa expansão gasosa dá uma lesão do alvéolo e pode eventualmente produzir uma embolia gasosa arterial. Você tem barotrauma do ouvido, né? Você pode ter acúmulo de bolhas ali no sistema do ouvido médio, do ouvido interno. Você, na hora de expandir esse gás, pode produzir o barotrauma. Tá? É um tipo de doença compressiva, tá desse guarda-chuva aí de doença compressiva. Mas não é a DD clássica que a gente está falando. A DD clássica, que é essa aqui, né, que a gente tem que levar o doente para a câmara de descompressão, que produz aquela manifestação de alteração cutânea, articular, cerebral, essa já é causada por um outro princípio da física, né, que é a lei de Henry, né, que fala que os gases diluem, difundem nos tecidos numa pressão maior e tendem a voltar para a condição de não dissolução quando você diminui a pressão ambiente. Então, a dissolução dos gases de um tecido em um ambiente é proporcional à pressão ambiente. Se você aumenta a pressão ambiente, esse gás está bem difundido, né, no líquido tecidual e está em equilíbrio. Quando você sobe, diminui a pressão ambiente, a tendência é desse gás ir perdendo essa capacidade de solubilidade, né, e vai formando aquelas microbolinhas, né, que vão produzir, que são o substrato da DD.